Então, em Mateus 17, no versículo 24, nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Soberano Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, o teu grandioso nome, pela sua graça e misericórdia que nos trouxe aqui, que nos inseriu nos seus projetos e planos, que nos conduziu e nos conduz todos os dias. Porque sabemos, como diz o profeta Daniel, que a nós pertence o corar de vergonha, e a ti toda a honra e toda a glória. E é por isso que estamos aqui com gratidão e pedimos a tua direção nessa mensagem. Guia em todo momento e a todo instante, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Meus irmãos, eu costumo comprar bacalhau lá no Cadeg, lá em São Cristóvão. Gosto muito. Só que uns anos atrás, quando lá eu fui, um vendedor me abordou, ficou me olhando e falou assim: eu te conheço. Aí eu falei: é? É. Aí ele disse: você é médico? Aí eu disse: você diz que me conhece e não sabe o que eu faço? Eu brinquei com ele. Na ocasião, eu estava na Catedral de Del Castilho, fazia muitos programas de televisão, e ele certamente havia me visto em algum deles. O que eu quero falar nessa noite é o seguinte, pelo menos começar na introdução, é o seguinte: existem vários tipos de conhecer alguém, vários graus de se dizer que conhece uma pessoa. Existem esses que te veem em algum lugar e já julgam te conhecer. Existem aqueles colegas de infância que fizeram umas traquinagens, algumas coisinhas, umas aventuras, umas brincadeiras e te conheceram quando criança e depois te verá ou nunca mais te verá, mas lembrará algumas coisas. Alguns amigos, irmãos, que conhecem um pouco mais, alguns segredos, algumas confissões. Existe o pai e, melhor, a mãe. A mãe conhece. A minha mãe, lembro quando era criança, meu irmão chegou na sala, coberto todo por um lençol, só um espacinho, onde dava para ver só o olho. Ele falou assim: mãe, se eu aparecer lá no final da rua, a senhora saberá que sou eu? Minha mãe: claro. Mas por que, mãe? Só dá para ver um pedacinho do olho. A minha mãe, sempre carinhosa, disse: porque você seria o único imbecil a andar na rua desse jeito. A mãe conhece. E existe alguém que eu atribuo conhecer mais ou melhor do que qualquer um, que é a esposa. A esposa me conhece muito mais do que minha mãe. Conhece o meu cheiro, conhece minhas reações, conhece até a hora de eu tomar café ou chá. Hoje, por exemplo, ela ligou perguntando, nós trabalhamos juntos, há 23 anos de casado, 23 anos trabalhando junto. Graças a Deus. E ela perguntou: quer café? Eu falei: eu queria chá. Não, mas agora é hora do café. À tarde que é hora do chá. Eu falei: então tá bom, eu quero café. Então ela sabe até a hora do que eu vou querer e do que eu não quero. Mas ela me deu chá.
Tá vendo? O marido sábio edifica a sua casa. Bom, veja que eu dei um grau, uma escalada de conhecer. Diz que, no meu ponto de vista, quem conhece melhor um e outro. Mas existe um que não tem como comparar, porque numa comparação de melhor você faz entre pares. E existe um que está acima de tudo, que nos conhece de uma forma única e especial. Aquele o qual Davi, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Salmo 139. Isso aqui é de uma precisão absurda. E é dessa precisão que eu quero falar hoje. Pelo menos começar a falar hoje. Quero falar hoje com vocês de 3 contextos. O contexto histórico, só para dar um pano de fundo para essa mensagem que a gente leu. Vou ser breve. O contexto divino, esse o qual a gente acabou de ler, que Davi relata muito bem e nos conhece de tal modo que nem a palavra se formou, nem um pensamento chegou, e ele já sabe. Era uma substância ainda informe, ele já tinha tudo determinado. E vou falar do contexto humano. Esse contexto complicado, o nosso, o meu, o seu. O primeiro contexto, o contexto histórico, é sobre essa questão do tributo. Os judeus, naquela época, pagavam muitos tributos a Roma. Mas o tributo aqui que estava sendo cobrado era um tributo do próprio povo para o tabernáculo. Todo homem acima de 20 anos de idade tinha que pagar esse tributo. Lá em Êxodo 30, Moisés declara essa obrigatoriedade. Mas eu só quero dizer isso só para servir de pano de fundo para aquilo que nós acabamos de ler. Para nós não importa agora falar sobre isso. O que eu quero falar mesmo é sobre o contexto divino. Esse contexto extraordinário que Davi descreve muito bem, que quando Pedro é interpelado sobre Jesus pagar imposto, Pedro vem com aquela questão em mente. Jesus se antecipa. Ele sonda a mente de Pedro e não espera Pedro falar, e ele logo faz uma pergunta e depois dá uma direção. Ele sonda a mente dele, faz uma pergunta e dá uma direção. E essa direção eu queria primeiro tentar corrigir um pouco do modo enganoso como as pessoas interpretam, porque muitas vezes quando se lê dá uma conotação de ar de magia e encantamento. Parece que Jesus precisava pagar uma coisa e fez surgir a moeda dentro do peixe. E não é isso. Pelo menos eu acredito que provavelmente o que deve ter ocorrido é que alguém passava por ali, a moeda caiu da bolsa, o peixe viu brilhar, encaixou na boquinha e ficou. E ficou esperando o anzol de alguém. O peixe não estava morto, porque peixe morto não fisga. E é uma precisão tão extraordinária que o Senhor está ali num contexto de cobrança. Pedro vem com uma indagação, que isso aí eu não quero entrar nesse assunto, porque dá uma outra mensagem, essa questão que Pedro trazia em mente, essa pergunta que Jesus faz já é uma outra mensagem. E Jesus, de uma forma absurda, ele fala: Pedro, é o seguinte, vamos resolver isso sem escandalizar ninguém, mas você vai pegar o teu anzol, você vai no mar, o primeiro peixe que fisgar, você vai abrir, vai ter uma moeda e acabou. Como que ele sabia disso tudo? E por que isso é importante para nós? Esse é o primeiro impacto que eu quero trazer para vocês na leitura dessa mensagem. Um Deus tão grande, Senhor do universo, todo o universo, no meio de tantos oceanos, mares, rios e garapés,
Ele sabe o que está dentro de um peixe no mar da Galileia. E ele sabe que o que está dentro daquele peixe não tem mais importância, significado e valor nenhum, porque estará perdido para sempre. Mas aquilo que está dentro daquele peixe, nas mãos dele, vai ter um propósito. Você consegue entender isso? É possível alguém conectar algo desse nível? Tem algo no peixe, Pedro, que vai ter um propósito nas minhas mãos. Eu quero que você vá buscar o que está dentro dele e dê o propósito qual eu quero que seja dado. Entende esse contexto divino, o contexto que abrange tudo, o contexto do Salmo 139, que ele já conhece e todos os dias já estão contados? Esse é o nosso Deus, pessoal. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que esse Deus, que diante de tantas coisas e grandezas, ele conhece o que está dentro de um serzinho, ele sabe o que está dentro de você, ele sabe o que te sufoca, ele sabe aquilo que tua alma não digere, porque existem coisas que a nossa alma não digere. Você teve uma perda, você não conseguiu lidar com o luto, você tem um problema de enfermidade, você tem orado há tantos anos e tantos anos e tantos anos e a enfermidade simplesmente não foi, e ela está entalada em você. Um problema sentimental, você tem um sonho de se casar e isso está entalado, porque você não encontra ninguém. Parece que o problema é você. Isso te angustia, um problema com o filho viciado, o problema financeiro que o pastor falou agora, entra governo, sai governo, e às vezes você já viu tantas coisas, mudanças de moedas, e não mudou a tua vida. Esse Senhor que sabe o que se passa dentro de um peixe, Ele sabe o que se passa dentro de você, e você tem valor para Ele, e o que está dentro de você tem um propósito. Porque se não tivesse um propósito, isso não teria acontecido com você. Porque todos os teus dias já estão contados e determinados antes que você existisse, quando você ainda era uma substância informe. Compreende? Sim ou não? Você não vai ter a resposta agora, nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Você não vai ter a solução de tudo. Gostaríamos de ter. Mas antes de continuar falando com você, eu quero falar agora, ou pelo menos pedir a sua atenção para aqueles que já passaram o que a gente passou, que já carregaram dentro de si moedas, transtornos, angústias. O pastor leu o Salmo 33, que Deus já conhece o caminho de tudo. Eu poderia falar com vocês dos filhos de Coré. Não poderíamos? Poderia ler. Eu não vou ler agora porque eu já disse, eu não tenho a habilidade que os pastores têm, então vamos devagar. Eu trouxe aqui colado aqui no papel. Os filhos de Coré andavam com a alma batida. E em meio a tanta tristeza, abatimento, lágrimas, isso tudo resultou em esperança e confiança. Eles disseram assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, verso 11. Um coração abatido, um coração triste, consegue conversar com a sua alma, silenciar a sua alma e tirar dessa tristeza esperança. Isso só é possível por obra do Espírito Santo. Isso só é possível porque Jesus encontra no meio da tristeza, no meio da angústia, e por causa da sua misericórdia, Ele trabalha nessa tristeza e angústia, para que isso tenha um propósito e sirva de experiência para você falar com alguém. Os filhos de Coré falam conosco e falam com tantos.
porque eles sofreram abatimentos, sofreram tristezas, e o Espírito Santo os fez compositores de algo, porque sozinhos não seriam. Se não fosse o Espírito de Deus para trabalhar naquilo que os sufocava e transformar nessa pérola, a gente não teria essa lição. Já estão entendendo onde eu quero chegar? Eu poderia falar com vocês de Davi, lá no Salmo 143, que estava com o espírito esmorecido, o coração entristecido. E Davi diz assim: Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostre-me o caminho por onde devo andar, e porque a ti elevo a minha alma. Eu poderia falar com vocês do louvor que nós cantamos de Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Um homem revoltado, queixoso, um coração indignado, tanta injustiça, os caldeus invadindo, matando todo mundo, ele não via solução para nada, ele reclamava de tudo, e um coração queixoso se transformou num coração confiante no final do livro, a ponto dele olhar para aquilo que ele produziu, para o trato que ele deu para a terra, para o combinado que ele deu com a terra, utilizando a agricultura e a subsistência humana. E a videira que não deveria mentir, porque ele fez tudo o que deveria fazer, então a videira tem que falar a verdade, ela tem que me dar o fruto. Mas ainda que não deu fruto, não parece o mesmo homem, não parece o homem revoltado, mas o Espírito Santo sabe trabalhar em corações assim, como o de Davi. Daria para perceber que Davi comporia salmos tão extraordinários, um homem que matava gigantes, arrancava a cabeça do gigante e na noite compunha um salmo? Como isso é possível? Um homem beligerante, guerreiro, mas que se dobrava e encontrava o louvor a ser dado a Deus, mesmo quando não tinha nada e nem ninguém, mesmo quando ele era o mais perseguido em todo o território de Israel. Entende, pessoal, como essas frustrações, essas angústias nos sobrevêm, e nos sobrevêm não por punição, mas por uma razão que você não vai saber, que eu não vou saber, e não cabe a nós perguntar. Cabe a nós permitir que o Espírito Santo componha salmos, porque os salmos ainda são compostos. Sabia disso? Não os que entrarão na Bíblia, porque a Bíblia nada mais entrará. Mas eu vou falar de alguns salmos daqui a pouquinho para você, da sua vivência, da sua experiência. Existem coisas, pessoal, e conselhos que você vai dar melhor do que qualquer pastor. Não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo conduziu a tua vida no meio das lutas, sabe o que você passou e vai pegar aquilo que te sufocou durante tantos anos e vai transformar isso num louvor, num hino de confiança, fé e perseverança. E será isso conforto para a pessoa que ouvir. Amém? Esse é o segundo contexto. Eu poderia falar com vocês de todos esses que eu citei, de Abacuque. Eu queria ler, agora eu vou abusar e vou tentar fazer como os pastores. Eu devo ler talvez 3 passagens com vocês. Salmo 77. Você pode ler comigo? Salmo de Asaf. No 73, Asaf estava embrutecido. O coração de Asaf estava embrutecido, porque ele estava olhando para os ímpios, prosperando, todo mundo se dando bem, ele estava revoltado. Mas uma coisa mudou naquele coração revoltado e transformou o coração revoltado num poeta. E aqui no 77, esse mesmo Asaf, que quase se deixou vencer pela dureza, pelo embrutecimento, ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda.
No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus tão grande como o nosso Deus, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Você percebeu o contraste? Como ele começa e como ele termina? Você percebeu que o texto não diz que ele teve a oração respondida? Ele não teve a oração respondida, ele não teve a súplica respondida, ele não teve tudo aquilo que pareceu o homem rebelde falando que Deus já não é mais bondoso. Ele não foi respondido, pelo menos nesse texto não. Mas o que mudou? O que o Espírito Santo fez ali? Como ele não tinha mais nada para olhar para frente, ele olhou para trás e lembrou de Deus, dos feitos poderosos. Pessoal, o Espírito Santo trabalha aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar pelas circunstâncias da vida. Porque se você fizer isso, se deixar levar pelas circunstâncias da vida, você foge do propósito dele para você. Você continua entalado. Você continua sem consolo. Queres ser consolado? Deixa ele te conduzir e dar propósito ao que você tem, às suas experiências. Eu quero caminhar com você para o terceiro contexto. Parece que cheguei nele, né? O contexto humano? Ainda não. O contexto humano, ele tem algo que se soma a esse, no sentido da conexão do tema. Porque, conquanto no contexto divino, a gente falou do primeiro impacto, que é Deus conhecer tudo. O peixe no mar, o ser humano, você que vive aqui no Jardim Alvorada, na Igreja Cristã Nova Vida, suas dúvidas e dores e angústias, como eu citei alguns exemplos. O segundo impacto é: esse Deus glorioso tem um propósito para aquilo que eu carrego dentro de mim, para as suas frustrações, para as suas dúvidas. Ele transformou o maior perseguidor do Evangelho no apóstolo mais devotado. Ele sabe trabalhar. A gente é que às vezes atrapalha, porque nos queixamos demais.
porque perguntamos demais. Porque nossas falhas muitas vezes são aquelas de ficar tentando contra Deus ou ensinar Deus. Mas Deus, meus irmãos, Ele transforma corações embrutecidos em poetas. Não se esqueça do que eu estou falando. Ele pega essa angústia, Ele sabe o porquê dessa angústia, Ele sabe o porquê dessa aflição e quer tornar você uma pessoa melhor. Quer ver como esse contexto é importante? Vamos lá em 1 Pedro e você vai saber o porquê que o que você carrega dentro de você tem um propósito nas mãos de Deus. 1 Pedro no capítulo 5, do verso 6 a 11. Por quê? Aquilo que eu carrego, o que tanto sofri, o que ainda não me aconteceu de bom, que eu achava que já deveria ter acontecido. Por que eu carrego isso? E qual o propósito Deus quer dar a isso? Pedro nos diz aqui o seguinte no verso 6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Compreendeu? O que você sofreu por um pouco é para te aperfeiçoar, para te fortificar, fundamentar, porque tem irmãos seus sofrendo. E o que o Espírito Santo vai trabalhar em você para falar com eles, irá edificá-los. Eu imagino que grandes pérolas devem ter esses irmãos pastores que o pastor ajuda lá em Burkina Faso. Que grandes experiências esses evangelistas e missionários têm. Todo dia uma Olimpíada de vitória. Todo dia um desafio de fé. Todo dia um sobrenatural. Todo dia você vive no lugar onde não pode pregar. Você olha quantas cicatrizes, quantas marcas no corpo, na alma, esses pastores, pregadores, missionários têm. E o que isso tem de importância nas mãos do Espírito Santo, pessoal? A maturidade que esse pregador deve ter na hora de falar com alguém, uma experiência de vida, de ter escapado. Aí você fala para ele: eu estou preocupado que o boleto atrasou. Eu falo assim: cara, você está... boleto? Eu preguei no lugar onde tinha que me esconder. Se vissem a minha Bíblia, eu estava sendo queimado. Então, entende? É o que Pedro diz. Esse sofrimento, lê comigo, por favor, de novo, ó. Sofrimentos iguais aos vossos. Porque o que acontece contigo, irmão, não é para morrer em você. É para Deus trabalhar em você para chegar em alguém. Deus quer fazer o que Pedro disse assim, ó, o verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido. Tem que sofrer, né, irmão? Depois de vocês terem sofrido por um pouco,
Ele mesmo, você não se aperfeiçoa, você não é self-made, né? Como diz, você não se fabrica, você não se faz, você não aprendi eu e eu, não é eu e eu, não tem eu e eu. Porque se você for tentar lidar com as coisas que te sufocam por conta própria, você enlouquece. Pessoas muito mais sábias do que nós tentam lidar com isso e se matam, pessoal. A taxa de suicídio maior é na Suíça. Pessoas onde tem um IDH extraordinário. Não tinha razão para se matar. Então, se você tentar lidar por conta própria, ou querer vencer, ou querer crescer, ou aprender, porque você acha que pode, tu vai morrer entalado. Deixa ele cuidar de você, te aperfeiçoar. Você sofreu? Ele te chamou, mas você vai sofrer. Mas ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te firmar. Você vai ter solidez. Você vai fazer como Abacuque. Em um momento, no começo do livro, você está revoltado com todo mundo, você termina, não tem problema não, pode acontecer o que for, eu me alegrarei. Uma distorção, né? Mas é assim, nós somos seres distorcidos, pessoal, graças a Adão, né? Nós somos desafeiçoados, graças a Adão, e a beleza que há em nós, espiritualmente falando, vem de Cristo, porque Ele trabalha em você naquilo que você não pode, não sabe lidar, para que o que está em você, te angustiando, tenha propósito, te firmar, te fortificar e fundamentar. Esses dois impactos dentro desses contextos me levam um pensamento a isso, da nossa importância, da nossa congregação, do ato de você compartilhar. Como a gente pode ver às vezes os pastores, dificilmente alguém chega para o pastor e pergunta como ele está, né? Mas o pastor também carrega moedas. Dificilmente a gente chega para o pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Não é? Mas o pastor sobe aqui e às vezes sobe sufocado, porque ele tem que se anular, muitas vezes. Ele tem que se anular, ele tem que ser o pastor. Mas às vezes é bom eu perguntar, como é que o senhor está? Porque de repente você pode se achar, mas o pastor é o pastor, não, ele é um irmão. E de repente você tem uma moeda aí. Você já passou por uma coisa, o Espírito Santo quer pegar isso aí, dar um trato e compor um salmo. Eu quero concluir também com Pedro. Pedro era imprevisível, se tornou a rocha, sólido. Nós somos assim, pessoal. Às vezes, quem é capaz de odiar com intensidade, o Espírito Santo trabalha para que ame também com intensidade. Agora, para concluir, eu quero ler com vocês 1 Pedro, no capítulo 1. Ainda em Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 9. Aqui Pedro fala da viva esperança. Não é vida de esperança não, tá, pessoal? É a viva esperança. Porque muitas vezes a nossa vida é desesperadora, nós já falamos sobre isso. Falamos de um monte aqui. Errado é achar que a Bíblia tem a receita da felicidade nessa vida. Porque se a gente for olhar com o conceito de felicidade que a gente tem para os heróis da fé, eles foram todos infelizes. Esse conceito que a gente tem de felicidade é alcançar e vencer, a gente vai falar isso, pessoal todo. Mas não é isso, não é vida de esperança, é viva esperança. É aquela esperança que o Espírito Santo não deixa morrer no teu coração até cumprir os teus dias e o propósito que Ele tem em tua vida. É o que Pedro diz assim, ó, do verso 3 ao 9, do capítulo 1.
Ele diz assim, uma viva esperança, né? O título: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Compreendem? Como o pastor falou agora há pouco, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos os transeuntes dessa terra. Então a viva esperança, essa troca, essas moedas, essas angústias que são transformadas em louvor, esse sufocamento, essa tristeza que é transformada em experiência, em maturidade, essa dor que você carrega que é transformada em confiança, isso tudo é para que haja troca entre nós, é para que haja testemunho, e não um testemunho enganado, como muitos acham que é só de conquista. Aqui o bispo Walter, quando esteve aqui, ele deu testemunho, ele deu o salmo dele. Ele falou do tratamento contra o câncer, ele contou algo extraordinário, que cheguei a me emocionar. Quando ele estava se tratando contra o câncer, né, ele achava, a esposa dele orava para que encontrasse uma vaga para estacionar. Ele, orava, né? Ele, vou orar para pedir para estacionar. Mas um dia ele estava tão fragilizado pelo tratamento, medicamento, ele estava até preocupado, porque talvez não conseguiria andar até o hospital se estacionasse longe, caísse, se machucasse, se quebrasse. Aí ele fez a oração: ó Deus, tinha uma vaguinha aí, fragilizado. E quando ele chegou na rua, um carro saiu para ele entrar. Para quem não crê, pessoal, isso é... Mas para quem crê, isso é um salmo. É o Deus que cuida, como o pastor falou, dos detalhes. Ele conhece tudo, conhece o teu DNA, conhece a tua respiração, sabe até quando ela vai durar, sabe quando uma vaga para estacionar é importante, mais importante do que R$1 bilhão. Se você falasse assim: Bispo Walter, eu te dou 1 bilhão ou uma vaga. Não, eu quero uma vaga para estacionar, porque eu não vou aguentar andar. Então tem coisas, pessoal, que o dinheiro não compra, e o Espírito Santo cuida delas para a gente. Isso é um salmo, nunca vai entrar na Bíblia, porque não cabe mais nada na Bíblia, mas isso é para mim, para quando eu sento aí e ele conta, eu falo: poxa, então Deus está cuidando de mim, eu só preciso prestar mais atenção. Eu contei uma vez numa mensagem, eu vou concluir. Eu contei uma vez numa mensagem, na segunda-feira, sobre uma experiência que eu tive lá em Brasília, como eu acabei de falar agora. Eu comecei a frequentar essa igreja de novo, batista, lá em Brasília. E eu estava muito preocupado, porque a gente não tinha futuro. Recomeçar com 40 anos de idade, pessoal. 20 anos sem estudar, 20 anos sem trabalhar, 20 anos sem fazer nada. Que na Universal o pastor não pode trabalhar, não pode fazer nada, se você não sabia.
Recomeçar com 40 anos, e quando muita gente está pensando já em se aposentar, descer, tem que subir. E o futuro assusta, pessoal. Às vezes o futuro é pior do que o passado. Em alguns casos, o futuro é mais assustador que o passado. Porque o passado já foi. E o que vem? Como vem? Quando vem? Quando vem? Minha esposa brinca que às vezes Deus manda anjo gordinho, né? Com asa pequena. É brincadeira dela, que demora, um anjo preguiçoso. Quando vem? Nós íamos nos cultos de quarta e domingo você pode perceber, dificilmente os hinos se repetem, né? O pessoal do louvor tem um cuidado de trabalhar um hino, de preparar um hino, e nem sequencialmente, né? Sempre tem uma interrupção. E aí nós íamos às quartas e aos domingos e ficava um hino toda quarta, durante um mês, tocando sempre o mesmo hino. Sempre o mesmo hino. Quarta, cantavam outros hinos e o hino vinha como um convite. Mas a gente demora, o coração sufocado, você fica uma moeda entalada. Eu estava tão bem, por que essa moeda vem entrar dentro de mim? Aí, numa quarta-feira à noite, depois de um mês, aquele hino tocou novamente e algo digeriu. O Espírito Santo tem esse poder, né, de digerir essas coisas na gente. O hino era: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aquilo, peraí, por que eu estou preocupado com amanhã? Entende? Por que eu estou preocupado? Ele está vivo, Ele ressuscitou, acabou. Eu deveria me preocupar se Ele não tivesse ressuscitado, porque não teria acontecido o que deveria acontecer, mas Ele ressuscitou, então acabou. Aí eu volto só para finalizar no que Davi disse. Já não tinha, eu era uma substância informe, nem dias tinha, ele já sabia de tudo, então por quê? Por que perguntar sobre o que está dentro de mim? Por que perguntar para a minha alma por que ela se abate? Eu devo dizer para a minha alma: espere em Deus. Ao invés de perguntar para a tua alma por que ela sofre, diga para ela: espere em Deus, porque ainda o louvarei. A Ele, Deus meu refúgio. Amém? Bom, quero agradecer a todos vocês pela atenção. Obrigado, pastor Gilson, pastor Guilherme. E vamos guardar isso e entender, como Pedro disse, que o que acontece com a gente, ainda que por breve tempo, é para alcançar outros, pessoal. Mas não por você, não pela sua sabedoria. De alguma forma o Espírito Santo vai te usar, e tem coisas que você vai falar e a pessoa vai dizer assim: poxa vida, nem meu psicólogo me disse isso. Você me disse algo que me deixou tão bem, meu psicólogo não... Eu vou consultar com você. Você é doutora? Não, eu não sei ler nem escrever, mas o que você tem é o trabalho de Deus em sua vida. Amém? Aleluia. Paulo disse, né? Não vos embriagueis com vinho, mas que vocês possam se edificar com salmos e cânticos espirituais. Então Deus nos faz passar por coisas para que nós possamos compor salmos e falar entre nós com salmos, compartilhar os salmos que Deus está produzindo através daquilo que está nos sufocando em algum momento. Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Tem uma frase do Bispo Walter que eu repito sempre, que é: eu não entendo Deus, mas eu confio nele. Nem sempre a gente entende as coisas, mas nós precisamos confiar que Ele é bom e que Ele está cuidando de nós.
Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu consolo. Obrigado, Deus, pela noção de propósito que o Senhor nos dá por meio da tua palavra, para que possamos enfrentar as dificuldades que se levantam. Obrigado, Deus, por nos alimentar nessa noite, nos fortalecer, nos firmar e dar sentido, ó Deus, para as dificuldades que nos assolam e que às vezes ficamos sem saber o porquê. Mas como aprendemos hoje, não vamos perguntar por que estamos passando por isso. Vamos salmodiar e aguardar o Senhor produzir em nós o efeito que é buscado, que é plantado por Ti. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz agora para os nossos lares. Que essa palavra permaneça no nosso coração e possa produzir o efeito que o Senhor tem para ela. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.